E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer tê-los novamente aqui nesse podcast aqui. Hoje nós estamos com uma participação muito especial, nosso amigo pastor Daniel Lopes. Uma honra. É uma alegria poder receber você aqui nesse momento aqui, você que está assistindo esse podcast. Não deixe de curtir, não deixe de dar o like, é tudo aquela maneira que a gente tem que fazer propaganda Padrão, antes, né? O padrãozinho antes, né? Faça aquilo lá, depois compartilhe também, o conteúdo vai ser muito legal hoje. Nós estávamos conversando um pouco sobre isso e vai ser muito edificante, vai ajudar muito na tua vida no que está a respeito a essa questão geopolítica toda. Então, Daniel, prazer em recebê-lo, nosso amigo de tanto tempo já da Igreja Bola de Neve. Pastor Daniel, seja bem-vindo aí. Valeu, pastor. Prazer enorme poder ministrar e estar com vocês aqui no podcast também, conversar, complementar coisas que não deu tempo de conversar, né? Na ministração. Então vai ser maravilhoso aí. Estou bem empolgado. Nós vamos postar depois também no canal do YouTube a palestra que ele deu ontem à noite, na parte da tarde, na parte da noite. Foi no sábado, então se você quiser saber um pouquinho mais, depois você acompanha nas redes sociais também, ok? Legal? Vamos começar? Daniel, deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente conversou um pouco sobre essa questão antes, e era um dos temas também que ia ser abordado na palestra no sábado. Sim. A real cena por trás da guerra na Ucrânia. Exato. Né? A gente vê uma guerra que a gente achou que ia ser parecido com um Blitzkrieg, né? Que a Alemanha fazia, uma guerra relâmpago. Sim. Isso ia terminar em 2-3 semanas de acontecer. Sim. E nós estamos já aí, já passou quanto tempo? Foi 24 de fevereiro de 2022, então Caramba. 24 de fevereiro de 2024 vai fazer 2 anos. Caramba, né? De algo que achamos que ia ser assim e não está sendo. O Putin muito provavelmente achou que ia ser rápido. Ele achou, né? Achou. Deixa eu perguntar para você, mas dentro do que a gente vê na mídia, a gente enxerga muitas vezes o que eles querem passar para nós. Claro. Né? Você faz uma pesquisa por vários canais diferentes, você começa a ver uma informação um pouco diferente daquilo que está sendo passado. Sim. E eu acho que o grande ponto hoje da pergunta é, você tem estudado muito isso, a gente percebe nas redes sociais, você está muito atento com tudo isso. Sim. O que realmente, por trás dos bastidores, essa guerra da Ucrânia, qual é a real intenção e o que está acontecendo? Sim. Eu acho que esse é o ponto central do que a gente queria conversar hoje e dialogar, deixar solta essa conversa para a gente bater um papo hoje. O que está por trás dos bastidores? Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o que eles dizem que é e depois eu vou falar o que eu acho que é. Perfeito. O que eles dizem que é? Na época da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, é importante lembrar também que a Segunda Guerra Mundial, a gente estava até falando sobre isso mais cedo, né? Você tinha de um lado os aliados e o eixo. Sim. Aliados eram Estados Unidos, Reino Unido e, por incrível que pareça, Rússia. Do outro lado, Japão, né? Alemanha e Itália. Então, a Rússia era amiga dos Estados Unidos, entre aspas, ou aliada na Segunda Guerra. Termina a Segunda Guerra, quem se deu mal foram esses últimos 3 do eixo, né? Itália, né? Ficou ruim para o Mussolini. Alemanha também, parece que o Adolfinho se deu mal, mas tem gente que diz que ele escapou e tal, já é uma teoria mais mirabolante. Aí tem a conversa que ele veio para a Argentina. Tem essa conversa e tal. Tem gente que tem até foto dele, né? Um assunto altamente especulativo, né? E o Japão também, né? Tomou 2 bombas atômicas na cabeça, foi uma coisa horrorosa, né? Mas resolveu ali, né? Acabou a guerra, saem fortalecidos quem? Estados Unidos e Rússia. Então vira uma briga agora para ver quem que vai dominar o pedaço, né? Os dois que saíram vitoriosos, né? O Reino Unido também, só o Reino Unido saiu num prejuízo grande, né? Houve um bombardeio alemão muito forte ali. Isso. Eles tinham que ficar no metrô, no subsolo. Então eles saíram com a infraestrutura prejudicada. E aí começa a Guerra Fria. E a Guerra Fria, né, a União Soviética, ela cresce, ela cria uma zona de influência ali, com aqueles países, né, compondo a União Soviética, e eles montam uma aliança de defesa chamada Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia, né? E do outro lado você tem um outro grupo montado chamado OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então o Pacto de Varsóvia era proteger a União Soviética, a OTAN para proteger o grupo do Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos. Só que o que acontece? No final dos anos 90, o Muro de Berlim cai, a União Soviética acaba, né? Boris Yeltsin percebe que ele não precisava mais responder ao Mikhail Gorbachev. O Gorbachev era o presidente de toda a União Soviética, o Boris Yeltsin era o presidente só da Rússia. Ele falou, cara, se eu tirar esse de cima aqui, eu viro autônomo, né? Então, ele acabou a União Soviética. Quando acabou a União Soviética, eles meio que conversaram assim, olha, eu vou acabar com o Pacto de Varsóvia, que é o nosso grupo de defesa, porque a União Soviética não existe mais. Então vocês acabam com a OTAN também. Eles falam, tá bom.
Aí acabaram com o Pacto de Varsóvia, mas não acabaram com a OTAN. Aí, poxa, vocês ainda nos acham inimigos? Agora a gente é amigo. Aí, nessa época, alguns historiadores começaram a falar que agora viria aquela paz, né, o fim da Guerra Fria, Sim. o mundo vai progredir, vai prosperar. Tem um historiador de Harvard, se não estou enganado, chamado Francis Fukuyama, né, que ele escreveu o livro O Fim da História. E tinha o Samuel Huntington também, que escreveu nessa época o livro Choque de Civilizações. Então, os caras estão meio que falando, agora a história acabou, não vai ter mais guerra. Só que a OTAN continuou existindo e continuou se expandindo. Sim. E aí, devagar, a OTAN tinha poucos países no início, hoje ela está com 31, quase 32 países já, e a OTAN foi englobando para dentro do seu grupo o grupo da antiga União Soviética, e cada vez chegando mais perto das fronteiras russas. Então, isso foi, obviamente, trazendo um perigo geopolítico existencial para Moscou, que, poxa, por que você está chegando tão perto de mim? Vai para lá, acaba com esse negócio de OTAN, você ainda me vê como inimigo? E realmente o Putin, ele tentou, depois que ele chegou ao poder, ascendeu ao poder, né, virou um pupilo ali do Yeltsin, Sim. ele chegou a tentar entrar para a União Europeia, ele queria ser amigo e tal, isso a gente não pode tirar dele não. Então, houve uma tentativa por parte do Putin de se integrar como amigo, mas parece que o Ocidente não queria isso. Talvez é sempre bom ter um bicho-papão, né? Um vilão. O vilão justifica gastar muito dinheiro com arma e tal. E alguém tem que ser o cabeça. Né? Claro. Então sempre tem um bicho-papão. E acho que eles não queriam ficar sem bicho-papão nenhum, né? Eles inventaram um bicho-papão provisório que foi o fundamentalismo islâmico, né? Aquela época de Bin Laden e tal, né? De Afeganistão. Sim. O 11 de setembro, mas a Rússia logo voltou, né? Seu novo bicho-papão. E então a justificativa a princípio para essa guerra é que a OTAN está dominando toda a região ao redor da Rússia, pegando ali aquelas repúblicas bálticas, né, Estônia, Letônia e Lituânia, a Finlândia, que tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, e obviamente quando eles perceberam que a Ucrânia também poderia entrar na OTAN, aí o Putin ficou numa decisão difícil. Porque é pegar toda a fronteira que tem, uma né? fronteira enorme, né? E a Ucrânia era parte da Rússia, né? Eles meio que deram de presente aquela região. E claro que o ucraniano e o russo são idiomas muito semelhantes, culturas semelhantes, né? Tem aquela parte da base do Rio Don, né? Que eles chamam de Donbass, que aí tem Luhansk, né? Aquelas cidades ali fronteiriças, são toda cidade russa ali, né? Todo mundo é russo, é cultura russa, fala russa. Então, o que o Putin percebeu? Se eu for esperar a Ucrânia entrar na OTAN para fazer alguma coisa, eu vou começar uma terceira guerra mundial. Por quê? A OTAN, no estatuto da OTAN, os signatários, eles concordam com várias coisas. Entre elas, o artigo 5º da OTAN diz assim: se um dos membros da OTAN for atacado, todos os outros têm que entrar para defender. Então, se a Ucrânia passasse para a OTAN e a OTAN colocasse um monte de míssil apontado para Moscou, do lado ali da fronteira, Putin ia ter que fazer alguma coisa contra a Ucrânia. Mas se ele fizesse alguma coisa contra a Ucrânia já fazendo parte da OTAN, todos os outros 30 países viriam contra ele. Sim. Então, o que ele pensou? Eu vou agir agora antes deles entrarem na OTAN. Tá? Então, o que o especialista de geopolítica na televisão vai falar é isso. Putin está defendendo sua integridade territorial e existencial, tomando uma atitude preventiva antes de um país gigantesco, que tem uma fronteira enorme, entrar para a OTAN e ficar com um monte de míssil apontado para a cara dele, que é o que está acontecendo na Finlândia, na Estônia, Letônia, Lituânia, todos aqueles países ali, na Polônia, obviamente, que é ali do lado. Então, o discurso oficial da geopolítica tradicional é esse. O Putin invadiu a Ucrânia para evitar que mais um país entrasse para a OTAN e ficasse com arma apontada na cara dele. Semelhante à crise dos mísseis, né? Eu gosto muito de comparar o que está acontecendo hoje com o que aconteceu em 1962. Que foi em Cuba. Que foi em Cuba, né? Que a gente aprende que... acho que foi foi Leonid Brezhnev agora, me esqueci. Foi o Nikita Khrushchev. Naquela época era o presidente da União Soviética, era o Khrushchev. O Khrushchev botou mísseis... Apontado para os Estados Unidos. Apontado para os Estados Unidos. É isso que a gente aprende. Mas, na verdade... 2 anos antes, os Estados Unidos tinham colocado mísseis na Itália e na Turquia apontado para a Rússia.
Então aquilo foi uma reação da Rússia, não foi uma atitude, não foi o primeiro movimento. A Rússia então reagiu. Foi uma resposta, uma resposta. E no acordo que eles fizeram para retirada dos mísseis de Cuba, estava no dispositivo do acordo a retirada dos mísseis da Itália e da Turquia. A maioria nem sabe disso, né? Só sabe que a Rússia botou míssil em Cuba. Mas aquilo foi uma resposta. E a gente está vendo algo muito semelhante. A gente está achando que Putin tomou uma atitude precipitada ou ofensiva, mas na verdade ele está respondendo também. E eu não estou defendendo Putin, não, tá? Para mim, não tem Madre Teresa de Calcutá em nenhum dos lados. Para mim, Putin não vale nada e Biden também não vale nada. Ali é briga de cachorro grande mesmo. Não tem ninguém bonzinho ali, tá? Então, não tem ninguém inocente. Né? Mas é claro que, por afinidade ideológica, eu fico mais perto dos Estados Unidos do que da Rússia, né? Sim. Apesar da Rússia estar fingindo que é conservadora e cristã, mas para mim isso é jogada de marketing. Tem coisa que confunde, né? Confunde. Você vê a estratégia dele falando, o discurso que ele fala sobre... Bom, vários temas aí... Vamos restaurar o cristianismo. Isso. Você seduz, né? Seduz. Um conservadorismo ali da parte dele, né? Uma questão de família. Nossa, exato. O cara, né? Propaganda ele bonita, dos nossos, né? A gente não pode esquecer que ele era agente da KGB, né? Então ele sabe muito bem jogar o jogo da propaganda, da desinformação, da operação psicológica, né? Então, essa é a versão oficial. Putin está respondendo a uma ofensiva da OTAN. Só que, a minha opinião, o que eu enxergo, o que eu enxerguei, que eu escrevi nos artigos dos meus livros aí, no A Beira do Abismo, 90 Segundos para o Apocalipse. O Putin já estava há muitos anos querendo se desligar do sistema ocidental. Eu vou dar um exemplo só. Internet soberana. O que é isso? O Putin percebeu que se ele continuasse usando a internet global, ele poderia ser um alvo fácil de uma ofensiva cibernética, da chamada guerra cibernética, né? Então, o que ele fez? Ele montou um grande projeto de infraestrutura de comunicação e criou uma internet própria da Rússia. E o pessoal diz, ele fez isso para poder controlar o fluxo de informação e censurar aquilo que ele não quer que o russo saiba. Pode até ter sido isso, mas é mais do que isso. Eles se desligaram da internet global para evitar uma ofensiva ocidental contra a internet dele. Ou, talvez, se uma ofensiva global derrubar a internet no mundo, ele continua tendo internet. Então, ele já estava querendo se desligar, se desplugar do sistema. Agora, uma outra coisa que estava dando um prejuízo muito grande para ele, que ele precisava se desconectar, é o sistema, é o dólar, né? Como reserva de valor, e o sistema de pagamento internacional, que é o sistema SWIFT. SWIFT, para você mandar dinheiro para outros países, você tem que usar o SWIFT, né? Fazer câmbio e tal, fechar câmbio. Então, só que o SWIFT tinha um problema maior. Imagine se o Putin, assim, do nada, chega para a população e fala, agora a gente não vai nem mais usar o dólar e também não vamos mais usar o SWIFT. A população vai falar, peraí, mas você vai gerar uma crise econômica aqui para a gente? Como é que vai ser? A gente vai se desligar totalmente do planeta? Então, na minha opinião, não sei se eu estou certo, mas é uma hipótese que eu estou levantando, ele já estava procurando uma oportunidade para se desligar do dólar. Porque, ligado ao dólar, ele conseguia sofrer as consequências das sanções econômicas. Porque as sanções econômicas dos Estados Unidos contra a Rússia só funcionam ele participando do dólar, né? Então, se eles tirassem o dólar de cena, ele ficaria bem blindado contra as sanções econômicas, já montando um plano de não vou vender mais gás e petróleo para a Europa, mas eu vendo para a Índia, para a Rússia, para o Irã e para os amigos. Que é o BRICS. Os BRICS, com certeza, né? Os BRICS é essa grande oposição aos Estados Unidos. Apesar de que na última reunião tentaram dizer, nós não somos contra os Estados Unidos. Sim. Era discursinho somebody love, né? Então, o que aconteceu? Para mim, isso é um aspecto. O que eu estou tentando argumentar é o seguinte: a guerra favorece os dois lados. Os dois têm interesse nessa guerra. Sim. Entendeu? Eu acabei de mostrar o interesse do Putin, né? Eu vou mostrar agora o interesse do Biden. Na verdade, quando o Biden venceu, eu comecei a fazer vários vídeos, escrever artigos dizendo a única coisa que todo o planeta Terra pode ter certeza que vai acontecer é uma nova guerra. Aí todo mundo falando, por que os democratas são contra a guerra? Eu falei, você não conhece a história. Em 2013, quando Biden era vice-presidente do Obama, a gente quase teve a Terceira Guerra Mundial por causa da guerra na Síria. Sim.
né? sim. Os americanos estavam mandando destroyers e navios e soldados para entrar na Síria. E o Putin falou, se entrar na Síria, eu entro também. Porque o Bashar al-Assad é amigo do Putin, né? E é parceiro. E aí o Irã falou que ia entrar também. Aí vários outros países... Aí eu falei, Terceira Guerra Mundial. Aí na hora que ia dar problema, o Putin falou, não vamos brigar não. Ainda saiu como pacificador. Não. Aí o Obama, então tá bom. A gente também não pode esquecer que Barack Obama foi um cara que governou 2 mandatos, né? 2 de 4 anos, 8 anos no total. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas foi o único presidente que ficou todos os 8 anos em guerra. Isso. E quem era o vice dele? Biden. Ninguém lembra disso. E todo mundo falou que a Terceira Guerra Mundial ia explodir com o Trump. Até e parece. foi o quase o contrário do que aconteceu, né? O que aconteceu com Obama e o que aconteceu agora com Biden. Está acontecendo agora. Então, esses caras amam guerra. Né? O complexo industrial militar, as empresas que eu citei ontem, né? Raytheon, Lockheed Martin, né? Northrop Grumman, Boeing, todas é o complexo industrial militar, né? Que o presidente Eisenhower já falava, são eles que dominam aí, é difícil, eles guardam a guerra dá dinheiro, né? Tem aquele filme O Senhor das Armas, acho, né? Que conta bem isso aí. Então, qual é o interesse dos Estados Unidos nessa guerra? Eles dizem que é para conter o avanço da Rússia. Conter nada, a Rússia não está avançando para lugar nenhum. Eles que estão avançando para cima, né? Mas não tinha, desculpa cortar, mas não tinha a ver com aquela questão do gasoduto também? Esse que é o interesse dos Estados Unidos. Então era isso que eu olhava, deixa eu escutar você falar sobre isso. Então. Sim, então, a Europa esfria muito, né, no inverno. Faz muito calor, mas também esfria demais, né? Então, eles dependem do aquecimento, né, do aquecedor. E lá o aquecedor elétrico é caríssimo, né? A gás é mais barato. Então, essa é uma história bem legal, já que você me lembrou, porque existe um discurso no mundo hoje a favor da energia sustentável. Não, a gente não pode usar carvão, não pode poluir. Então, eles venderam esse discurso para a Europa, e a Europa aceitou muito bem, e esse discurso fez a Europa ficar completamente dependente do gás russo. Isso. E para a Rússia é maravilhoso isso, né? Que aí você come na minha mãozinha. Então, a Europa, que já importava quase 60% do seu gás lá da Rússia, por causa desse negócio da energia verde e tal, sustentável, o que eles fizeram? Tem um gasoduto, que era o Nord Stream... já tinha o Nord Stream 1, mas eles tinham gasodutos que passavam no continente, né? Então, passava pela Polônia, passava por países, né? Vários países pelo continente. Só que encarece, porque cada país que passa tem que pagar um pedágio, né? E se alguém quiser fechar a torneira o cara fecha. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 2 gasodutos, que é o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. O que é Nord Stream? Stream é o próprio gasoduto, né? A corrente do gás. Nord é por causa do Mar do Norte, né? Então, passa lá em cima, no mar, no norte ali, norte da Europa, sai diretamente lá de São Petersburgo e vai até a Alemanha. Isso. Direto. Vai direto para a Alemanha. Direto, Isso. Passa por águas ali da Noruega e tal, mas em tese vai direto. Mas não paga pedágio, Não paga pedágio. Então, o Nord Stream 1 já estava pronto, o 2 estava quase pronto. E o Trump se levantou contra isso na época. Ele falou, vocês vão ficar completamente... Porque se concluir essa obra... em vez de 60% de dependência de gás, vai subir para 80%. Então, vocês vão comer na mão do Putin. Se o Putin falar, você vai ter que obedecer, senão você vai congelar no frio. E os caras riram dele e tal. E ele falou, não, isso aí vai... Aí, na época do Trump, eles colocaram sanções nas empresas alemãs que estavam fazendo gás. Deu um maior problema. Isso fez com que as empresas alemãs ficarem com medo disso. Elas começaram a ser sancionadas pelos Estados Unidos e aí o projeto parou, travou. Não fluiu. Estava tudo pronto e os canos já estavam lotados de gás. Tinham bilhões de dólares de gás ali dentro. O que aconteceu? Quando, dia 24 de fevereiro de 2022, o Putin invadiu a Ucrânia, na mesma hora, o Biden, a Alemanha, todo mundo falou, Nord Stream está cancelado. Aí o Biden, aí sim, era isso que eu queria, entendeu? Então, o interesse... os Estados Unidos estavam fazendo aquilo que na doutrina militar a gente chama de agente provocador. O que é o agente provocador? O exemplo que eu dou é o Materazzi lá com o Zidane. Lembra da final da Copa? Né? O que ele falou? Tua irmã é isso, tua mãe é aquilo, tua irmã, tua mãe, teu irmão, tua família, você não sei o que. O cara ficou nervoso, deu uma cabeçada. A gente só viu a cabeçada. Né? A gente só viu a cabeçada. E aí deu a cabeçada, foi expulso.
o time ficou desestabilizado, perderam. Então ele é um agente provocador. Então os Estados Unidos está querendo uma desculpa para desligar o Nord Stream. E aí ficou... Aí, ó, vou botar a Ucrânia na OTAN e não vai fazer nada, não. Ó, vou botar míssil aqui apontado para fazer. E aí, não vai fazer nada. Aí o Putin falou, vou ter que fazer. Fez, ele falou, obrigado. Agora eu vou cancelar o Nord Stream, entendeu? Só que aí você pensa, poxa, o Putin ficou no maior prejuízo. Não, aí o Putin falou, então agora, beleza. O que vocês vão fazer então? Então a gente cancela o Nord Stream e expulsa você do SWIFT. Você está expulso do comércio internacional. Que era o que ele queria. Um provocou o outro. Me ajuda aí que eu te ajudo. E na minha opinião, isso conta também. Pode não ser a causa principal, mas isso conta. Então o Putin falou, obrigado, agora eu tenho uma desculpa para a minha população russa de que a gente saiu, mas não fui eu que tirei, foi os americanos que tiraram. Tá, mas o gás continua vindo da Rússia. Para a Europa? Não, agora eles não que o americano agora está vendendo gás para a Europa, né? Não, essa era a intenção. Aconteceu um negócio pior, que poderia ter começado a Terceira Guerra Mundial já ali. Porque eu não me lembro agora exatamente quando foi, acho que foi no final do ano passado. Alguém explodiu os 2 gasodutos no fundo do mar. Os gasodutos foram explodidos por algo que a gente pode considerar quase que um atentado terrorista, né? E, segundo a inteligência russa, quem fez isso foi os Estados Unidos e o Reino Unido com a ajuda da Noruega. Isso era para o Putin... cara, poxa, vocês explodiram o meu gasoduto. Eles perderam bilhões do gás que ficou semanas saindo gás ali de dentro. Estava lotado de gás. E agora, esse prejuízo do cano, do gás, como é que eu faço? Então, eles não tem como mais... do jeito que está agora, voltar a isso, porque eles explodiram os 2, o Nord Stream 1 e o 2. O 1 está funcionando já, o 2 não. Então, ele explodiu. Isso para mim, essa semana eu fiquei, vai começar, fiquei tenso, né? Falei, meu Deus. Quando que foi isso? Não sei, cara, vou ter que pesquisar. Mas foi aqui 1 ano atrás? É recente agora, recente. Talvez tenha menos de 1 ano, não sei se foi novembro de 2022, alguma coisa assim. Essa informação você me pegou aí, mas depois a gente confere. Isso é fácil para o espectador achar aí. A galera da produção quiser ver aí para a gente também. Quando é que explodiram o Norte? Hein? No Mar Báltico. Mar Báltico. Mar Báltico. O Nord Stream é Mar Báltico. Falei Mar do Norte, né? Porque é Norte do Norte, mas é Mar Báltico, sim. A galera vai achar aí, a galera esperta. Então, setembro? Setembro do ano passado. Eu falei novembro, né? Errei 2 meses aí, né? Valeu, setembro. Chutei novembro, quase. Foi bravo ali, foi bravo. Essa ali eu falei, cara, isso aqui vai dar problema. Então, os 2, na minha opinião, os 2 estão tristes e felizes ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Fala aí. Esse gasoduto, ele caía na Alemanha. Caía direto, saía da Rússia para a Alemanha direto. A Angela Merkel, ela era do lado comunista, do lado oriental da Alemanha. Ela tinha esquema com o Putin. Tinha altas parcerias, Apesar de ser de uma linha meio cristã e tal, mas era uma cristã meio esquerda, né? E porque caindo direto na Alemanha, ela tinha também alguma coisa nesse processo. Ela ajudou o projeto a viabilizar. Ficou ruim, você pode ver que o Trump não se dava bem com ela. Isso. Talvez por causa disso também. Bolsonaro também não. Isso. Com Bolsonaro certeza. não se dava bem. Então, ela até teve alguns problemas estranhos de saúde, não sei, às vezes até fizeram alguma coisinha, botaram um açúcar ali, mascavam no café dela também. Meio esquisito, né? Ela começou a ter uma estremedeira assim. Meio esquisito, né? Então, quando o Trump sancionou as empresas alemãs, aí o projeto travou, porque as empresas falaram, não, aí eu não participo mais disso aí, não vou ser eu não quero que a minha empresa seja uma empresa sancionada, cheia de multa, limitação, né? Não. Mas aí agora eles já cancelaram e explodiram, então você esquece o gasoduto, né? O gasoduto acabou, esse aí acabou. Isso aí, claro que é um enorme prejuízo econômico e estratégico para a Rússia, né? Porque a Rússia estava meio que quase dominando a Europa. Então, eu até aqui na nossa conversa, eu tentei mostrar que, para além da guerra na Ucrânia ser uma resposta do Putin ao avanço da OTAN, porque, na verdade, são 3 camadas, né? O pessoal mais desinformado, mais ignorante, acha que o Putin deu uma de maluco e invadiu a Ucrânia do nada. Perfeito. A segunda camada não, o Putin está respondendo ao avanço da OTAN. O terceiro, que eu estou tentando dizer, os 2 estão se dando bem também nisso aí. Sim. Porque sabe quando o cara quer sair da empresa, mas ele não quer ser demitido?
ele não quer pedir demissão, porque senão ele não leva nada, ele quer que a empresa demita para ele levar os direitos trabalhistas. Eu acho que o Putin queria isso com relação ao dólar e ao SWIFT. Ele não queria pedir para sair porque a população ia reclamar. Então ele arrumou um jeito de ser expulso. A população, eu não queria sair, mas os americanos tiraram a gente. Foi eles que tiraram. Mas ele resolveu isso muito rápido, porque agora ele está fazendo... O rublo, quando eles saíram do SWIFT, ele teve uma queda vertiginosa e já subiu, já recuperou. Em 2 semanas ele recuperou, na mesma época. Então o rublo agora está sendo lastreado em petróleo, ouro, está fazendo o que os Estados Unidos deixaram de fazer. Mas e todas as empresas que sofreriam sanções Sim. se não cortasse relacionamento com a Rússia? Sim. Porque a Rússia estava começando a ter falta de matéria-prima para componente eletrônico. Sim. Como que está isso agora? Então, agora eles estão com esses problemas de reposição. É difícil saber exatamente o que está acontecendo lá, porque é informação muito controlada, igual acontece na China também. Mas a China está ajudando muito. A China, para você ter ideia, quando o Putin deu a deixa para... Porque ele sabia que quando ele invadisse a Ucrânia, ele seria retirado do SWIFT. Ele se preparou antes, né? Eu não sei se vocês lembram que estava até acontecendo as Olimpíadas de Inverno na China, pouco antes da guerra na Ucrânia. E ele teve uma reunião bem estratégica com o Xi Jinping, né? E aí, provavelmente, eles falaram, eu vou ter que invadir lá a Ucrânia, os caras vão me tirar do sistema, você me ajuda? E ajudou, porque ele montou um outro sistema de pagamento chamado MIR, MR, que é russo, mas o sistema MIR, ele tem cartão de crédito e tudo, internacional, mas ele tem alguns obstáculos para negociações internacionais. Aí a Rússia ofereceu a plataforma dela de negociação internacional para... A Rússia não, a China. A China pode usar minha plataforma. Então a Rússia está usando a plataforma chinesa agora. Entendeu? Então aí ele se deu bem pra caramba, né? O petróleo e o gás que ele deixou de vender para a Europa, ele está vendendo para a Índia, está vendendo para a China. Tá, vamos falar agora a produção de petróleo que você comentou, a gente conversou antes sobre isso. Foi. Essa é quente, essa é nova. Essa aqui é sinistra. Notícia é quente. Me fala mais sobre isso aí. Então, lá nos Estados Unidos, muitos analistas, né, eles estão percebendo que a Arábia Saudita e a Rússia e a OPEP toda, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP está segurando a produção de petróleo de propósito para aumentar o preço. Só que eles começaram a fazer isso no início desse ano, segurar o petróleo para o preço da gasolina ficar caro nos Estados Unidos, porque se o petróleo ficar caro, a gasolina fica cara também. Sim. Para atrapalhar o Biden. Porque é claro que o Biden que está arrumando encrenca com a Rússia, né? Então eles não querem mais, a Rússia não quer mais o Biden. E ela vai tentar fazer o que der para fazer para garantir que o Trump volte. Aí você pensa, o que a Rússia poderia fazer? Usar seu sistema cibernético contra os Estados Unidos? Também, mas nesse caso a questão energética é muito forte. Porque eles, no início do ano, começaram a segurar o preço do petróleo, segurar a produção para encarecer o petróleo. Que para eles é bom também, porque o petróleo aumentando, eles ganham mais dinheiro. Sim. Tanto a Arábia Saudita quanto a Rússia. Mas no início do ano não deu certo, porque a demanda estava muito baixa. Então eles seguraram, mas ninguém estava consumindo muito, não mudou. Mas em julho voltou uma demanda terrível, porque a China ela conseguiu dar uma volta por cima e ela começou a comprar muito mais petróleo. Então aí o preço foi lá em cima. O preço do petróleo estava $74 no meio do ano, agora está quase $100, está 95, acho, mais ou menos. No momento que a gente grava esse vídeo, tá, pessoal? Então, estou dando o dado de hoje aqui, da data no dia 1º de outubro. Isso. Então, a ideia é subir o preço do petróleo para a gasolina fique cara e a população fique revoltada contra o Biden. Foi o que aconteceu, a gente viu com o Bolsonaro, né? Também, na eleição que teve, né? Subiu lá em cima o preço aquela do comoção. Isso, por mais que a gente sabia do que estava acontecendo no início da guerra toda, né? Sim. Mas aí eles fizeram isenção de impostos, né? Aí deu uma baixada, a gente teve deflação. Isso. E meio que está acontecendo isso de novo agora, né? Não a deflação, mas o aumento do diesel, né? O diesel está muito caro, principalmente, e isso eu fiquei impressionado como isso não teve repercussão nenhuma aqui no Brasil. A Rússia, semana passada ou retrasada, anunciou que não vai exportar mais diesel para ninguém. E é claro que isso vai fazer o preço do diesel subir no mundo inteiro, inclusive aqui. Aí eu tenho certeza que se acontecesse essa subida de diesel que a gente está vendo acontecer hoje,
Se fosse nos últimos 4 anos, o Brasil ia estar arrancando os cabelos aí, mas tá todo mundo tranquilo, paz e amor. Então, agora é tranquilo, né? É, tudo tranquilo. Agora tá o amor venceu. Amém. Glória a Deus, né? Então, assim, né? Concluindo pra galera essa parte, né? Aí os 3 níveis. O Putin é maluco. Decidiu, falou, vou invadir a Ucrânia, invadiu. Essa é a primeira camada. A segunda não, ele respondeu uma agressão da OTAN. A terceira ele está se dando bem também. Está todo mundo se dando bem, vendendo arma, vendendo petróleo, saindo do SWIFT, valorizando o rublo, entendeu? Então são 3 camadas. Aí. E onde é que você enxerga para onde tudo isso está indo? Então, na verdade... Porque você está vendo assim, 2 economias, uma ruindo, que o dólar está perdendo cada vez mais força. Sim. E nós estamos vendo um novo grupo surgindo. Os BRICS, né? Isso. Como que você enxerga essa questão? Então, é importante a gente entender primeiro que o início da guerra na Ucrânia acabou com aquela ordem mundial em que os Estados Unidos domina. Então, acabou. Isso não existe mais. Aquele mundo deixou de existir. Porque quando os Estados Unidos falam assim, agora a moeda oficial do mundo é o dólar, tá? Ok. Ele não pode chegar para um país e falar, você não vou deixar usar o dólar. Não, todo mundo tem que usar. Então, quando ele chega e fala para a Rússia, você não pode mais usar o dólar, esse sistema cai por terra. Porque os outros países falam, olha, peraí, eu não vou adotar o dólar como minha moeda de reserva de valor, que amanhã o cara vem e fala, não pode usar mais, me quebra. Então, o mundo começou a se afastar dos Estados Unidos. Né? E aquele mundo unipolar, onde os Estados Unidos é a única superpotência, vai cada vez deixando de existir quando esses outros países dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles começam a falar, a gente não quer mais jogar esse jogo. Tanto que foi o que o Lula falou, né? Foi agora nessa última reunião. Não quer mais mexer com o dólar, né? Não quer mais. Estão até pensando em fazer comércio em yuan, né, em moeda chinesa aqui na... E então é importante voltar um pouquinho também. Os Estados Unidos saem como superpotência da Segunda Guerra Mundial, principalmente que, tirando Pearl Harbor, no Havaí, eles mantiveram sua integridade continental ali, ou integridade territorial. Não caiu nenhuma bomba em cima deles, não tiveram prejuízo de patrimônio, de logística, né, infraestrutura. Então saíram super tranquilos, saíram como credores do mundo, né, todo mundo devendo dinheiro para eles, né, então saíram muito bem. Só que aí, quando chega nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, eles imprimiram tantos dólares que não tinha mais lastro em ouro para subsidiar o dólar, né? Não tinha mais equivalência da quantidade de dólar para a quantidade de ouro. Sim. Aí eles fizeram um acordo de Bretton Woods lá e falaram, agora o dólar não tem mais lastro. Você fala, como é que vai ser então, meu amigo? O valor da moeda vem de onde? Sim. Vai vir da fé só? Sim. Da fé. Vai ser fé agora. A gente vai ter uma fé que tem valor. Por isso que virou uma moeda fiduciária. Fiduciária vem de fide, que é fé. É uma moeda que só o valor é a fé. Moeda fiduciária. Mas é claro que tem uma outra base para o valor do dólar. E tinha, né? Que era o seguinte, os Estados Unidos foram até a Arábia Saudita na época, 1971, e chegaram lá para o rei da Arábia Saudita e falaram, o seguinte, eu quero fazer um pacto contigo. Se você só aceitar dólar para vender o petróleo, eu te protejo. Aí ele falou, tá ótimo. Então, desde 71, saiu o lastro em ouro e virou o lastro em petróleo. Aí surgiu o tal do petrodólar. Petrodólar é o seguinte, todo mundo, antes de comprar petróleo, tem que comprar dólar. Então, isso deu um valor, manteve o valor do dólar. Né? Imagina, todo país para ter petróleo vai ter que comprar dólar antes. Então, o dólar tinha uma demanda muito alta. Sim. Só que aí o que acontece? Na época da Guerra do Golfo, o Saddam Hussein, que foi elevado ao poder pelos Estados Unidos, né? Porque o Irã era um amigo dos Estados Unidos, né, com Shah Reza Pahlavi, mas aí teve uma revolução islâmica lá com Ayatollah Khomeini. Aí Ayatollah Khomeini falou, agora não tem mais nada dos Estados Unidos aqui. A mulher vai ter que usar roupa comprida, McDonald's vai embora, a gente não quer nada dos Estados Unidos. Sim. Aí os Estados Unidos falou, opa, não pode, né? Você levanta o outro. Me deu prejuízo aí. Aí levantou um capanga lá para fazer um serviço sujo. Falou, você dá uns cascudos no Irã para mim? Aí procurou um maluco, achou o Saddam Hussein. Aí teve a guerra Irã-Iraque. Só que a guerra Irã-Iraque ficou meio 0-0. Ficou a mesma coisa. Não resolveu. Tanto que o Irã está aí nos ayatollahs até hoje, né? Então, acho que hoje é Khamenei, né? Que é o chefe lá.
Então, mas o Saddam saiu muito forte. Saiu com muito equipamento, infraestrutura de guerra, helicóptero, tanque, metralhadora. E aí chegou um momento que ele começou a querer vender petróleo aceitando o euro. A galera não entende muito bem que a guerra do Kuwait, por que teve essa guerra? Na verdade, no final das contas, o Saddam Hussein falou, quer saber, eu vou romper esse pacto aí que foi feito, eu vou vender petróleo aceitando o euro. Aí o Estados Unidos falou, não, aí você vai quebrar o petrodólar, poxa. Então eles arrebentaram com o Iraque naquela época. Não, e aí tinha, né? Falaram que tinha armas nucleares. Aí depois, né? Porque a Guerra do Golfo foi anos 90. Perdão. Depois voltou. Depois voltou. Voltou porque aí os Estados Unidos eles montaram um plano de derrubar 7 países do Oriente e redesenhar o mapa do Oriente Médio, né? Eles fizeram, começou Afeganistão, Iraque e tal, né? A Líbia também, né? Esqueci o nome do ditador lá da Líbia, lá, que era agente da CIA, né? Ganhou o prêmio Nobel. Participava do Comitê de Paz da ONU. O cara um assassino. Era uma maluquice, né? O cara era sanguinário. Aquele cara era. Pô, me esqueci o nome dele. Gaddafi? Não é, Muammar Gaddafi. Isso aí, Muammar Gaddafi. Mas aí, na hora que ele chegou para os Estados Unidos, falou assim, não quero mais. Aí passaram o cerol nele. Igual o Saddam Hussein, né? Uhum. Igual o Bin Laden também, todos esses caras. Bin Laden também foi levantado. Foi criado, todo mundo, foi levantado na época lá do Afeganistão para expulsar os russos do Afeganistão. É o filme Rambo 3, né? Sim, galera que gosta de Rambo, né? É verdade. Rambo 1 é ele maluco lá na selva, os policiais tentando pegar ele. Rambo 2 é guerra no Vietnã. 3 é Afeganistão. Caramba, Rambo é cultura também, né? Eu assisti os filmes só para ver tiroteio e bomba, depois eu falei, aprendi um pouco de história aí. Tô ligado. Gente. Agora eu entendi essa guerra aí, pô. Porque, na verdade, aquela guerra do Afeganistão foi uma revanche do Vietnã, né? Os Estados Unidos tentou dar o troco na Rússia, porque os Estados Unidos perderam o Vietnã e falou, agora eu quero a revanche, né? Então, o Saddam Hussein já tinha tentado quebrar esse pacto do petrodólar e se deu mal. Só que o que a gente está vendo agora, com esse início da guerra na Ucrânia, está todo mundo já vendendo petróleo lá, aceitando o yuan, aceitando o euro. Ele quebrou tudo, acabou o negócio de petrodólar, de Estados Unidos como líder isolado da ordem mundial. Então a ordem mundial, aquela que tinha, acabou, não tem mais, já era. Tá, você falou de ordem mundial, eu entendo o contexto que nós estávamos falando, mas vamos lá. Dentro de tudo isso, vamos voltar. Você tinha perguntado para onde está indo, né? Vamos pensar assim, ó, olhando para esse cenário como um todo. Sim. Agora você falou da ordem mundial, vamos jogar isso no meio também. Como que você enxerga que nesse processo aí geopolítico todo, como que nós vamos conseguir desenhar isso tudo para que a gente possa ver essa nova ordem mundial se levantando? Então, dessa vez, essa mudança de ordem mundial, eu acho que não vai terminar bem. E aí eu já entro com questões espirituais. Perfeito. Que é pelo que eu vejo na Bíblia, né? Ô, Daniel, você vai pautar geopolítica pela Bíblia? Isso é absurdo. Vê a taxa o track record da Bíblia, né? A taxa de acerto do que a Bíblia falou. A Bíblia fala, daqui a tantos anos vai aparecer um cara, aparece. Né? Daqui a tantos anos vai ter um terremoto, tem. Então eu costumo prestar atenção no que a Bíblia diz. Mas além da Bíblia, ao contrário do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando só os Estados Unidos tinham bomba atômica, hoje tem 7 países que têm bomba atômica, que a gente sabe, né? Pode ter mais, que é meio proibido, né? Sim. Então os caras ficam enriquecendo urânio e falam, não, é só para minha indústria nuclear, de produção de energia, mas na verdade é para fazer bomba, né? Então, uma guerra hoje é um negócio complicado. Então, assim, o que acontece? Né? Você pega um livro do Ray Dalio, que é um dos maiores investidores do mundo, e tem um hedge fund chamado Bridgewater Associates. Esse cara é um bilionário norte-americano que a estratégia de proteção de patrimônio dele é analisar os ciclos da história e perceber quando tudo cai, quando tudo sobe, como se proteger quando está caindo e como se dá bem quando está subindo. Então ele fez um grande apanhado da história dessas ordens mundiais que se trocam, né? Então ele escreveu, o primeiro livro dele chamava só Princípios. Aí o segundo livro, ou o terceiro, porque o segundo não foi traduzido para português, Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, porque as nações caem e prosperam. Então ele fez essa análise das ordens mundiais. A gente teve uma ordem mundial comandada pela Península Ibérica, que era Espanha e Portugal, dominaram o mundo. Uhum. Depois a gente teve uma ordem mundial holandesa, a Holanda dominou uma época. Depois o Reino Unido dominou, tivemos vários impérios, o Império Turco-Otomano e tal, o Império Austríaco, o Império Austro-Húngaro. E esses impérios foram subindo e descendo.
Só que e ele mostra que sempre que um império está decadente e tem um outro mais jovem chegando, tem uma guerra, né? E aí ele até disse um negócio interessante, que ele fala assim, quando você teve aquela época do Bismarck na Alemanha, né? Você tem o Nietzsche também escrevendo sobre vontade e potência, a gente quer dominar, queremos expandir. Então aquilo deu gás para a Alemanha querer ser uma potência também. E aí ele explica que o Império Alemão que estava sendo montado veio com tanta força que o pessoal que tentou abafar o Império, foram necessárias 2 guerras mundiais para baixar a bola da Alemanha, entendeu? Uau. Então era um Império que estava tentando subir, os outros vieram dando paulada na cabeça dele, só que ele é tão resiliente que veio de novo, os caras bateram de novo. Só que, né, foi a Segunda Guerra Mundial concluiu isso. Agora a China que está vindo. Sim. Será que como é que você abafa isso? Né? Vai ser uma guerra mundial como? Na segunda só os Estados Unidos tinham bomba atômica, agora todo mundo tem. Não todo mundo, mas os grandes players têm. É coisa de cataclisma mundial. A gente pensa em cenário de inverno nuclear, né? Que se tiver uma guerra nuclear, vai escurecer a atmosfera. Aí o sol não entra, não tem agricultura, não tem nada, como é que fica? O mundo fica frio e sem comida. Então, aí para onde que a gente está indo? Eu acho que a gente tem eu e o boletim dos cientistas atômicos, né? Lá do Doomsday Clock, lá do relógio do juízo final, eles acham que a gente está mais do que nunca indo para isso. Ah, pô, Daniel, mas que cenário pessimista, né? Não, isso é realista, eu acho, né? Porque eu não estou dando uma opinião minha, eu estou falando que está sendo dito. O que está acontecendo, isso. Porque hoje fala-se de bomba nuclear como se fosse bala Juquinha, né? A gente, vou jogar bomba nuclear. Você fala, meu irmão, nem cita isso, é uma coisa muito triste, né? Não é assim, vou jogar uma bomba nuclear, né? Inclusive porque as bombas nucleares que tem hoje fazem as bombas de Nagasaki e Hiroshima ser brincadeira de criança, né? É aquele traquezinho que você jogava, né? Isso. Quem viu o filme Oppenheimer sabe que o Oppenheimer, junto com o Projeto Manhattan, eles criaram a bomba nuclear. Só que um dos participantes, que era o Edward Teller, ele criou a bomba de hidrogênio, que já era 10 vezes mais potente. Então, imagina o que tem hoje montado. A grande questão é essa. O Trump, semana passada, ele fez um comício falando, vocês não fazem ideia dos equipamentos que a gente tem hoje. Então, se tiver uma encrenca, vai ser uma coisa feia, vai ficar feio. Ele está tentando explicar para as pessoas o que está em jogo, né? Porque se em 1945 o cara tinha uma bomba nuclear, imagina em 2023. Porque não pararam de pesquisar, não. Entendeu? É um negócio. E assim, eu não me lembro quando eu escrevi esse artigo, mas está no meu livro A Beira do Abismo, né? Eu tive um insight, estudando e tal, que os Estados Unidos estavam fazendo um novo projeto Manhattan, criando uma nova arma totalmente inimaginável. De onde que eu tirei isso? Eu vou explicar de onde, né? Agora, só antes de eu explicar, para quem está ouvindo, se imagine, em 1945, os japoneses vendo um avião passando e jogando a bomba, e eles vendo a bomba, eles falam, é uma bomba, né? Só que quando ela bateu no chão, meu amigo, fez um estrago, ficou todo mundo pensando, o que é isso? Ninguém sabia o que era, ou seja... Era algo inimaginável. Inimaginável. Isso. Inimaginável. E o sucesso de um projeto desse está no seu sigilo total. No elemento surpresa. Né? Na exclusividade da tecnologia. O que me fez chegar a essa conclusão? Os Estados Unidos chegaram a ter 30 mil ogivas nucleares no total, o arsenal. Hoje eles têm 3. A Rússia tem 7 mil. Você acha que os Estados Unidos deixaria a Rússia ter mais do que o dobro de bombas nucleares que ele? Se não tivesse uma carta. Ele tem outra que pode ter 1000 bombas nucleares, que você quiser, meu amigo. Eu tô com um negócio aqui que tu não faz ideia. Que eu racho o planeta inteiro e todo mundo morre. Né? Aí eu comecei a ter esse insight. Sim. Falei, cara, os caras estão desprezando bomba nuclear. Como é que você falou ontem? O fraco se faz de fraco. Sun Tzu fala, quando você estiver forte, finja ser fraco. Quando estiver fraco, finja ser forte, né? Que aí você se protege. Se você está fraco, você não quer brigar, que você sabe que você vai apanhar. Quando você está forte, você não quer falar estou forte, que aí vai vir todo mundo querer te abafar, igual fizeram com a Alemanha, com os impérios que tentaram, né? Aquela ideia da política do equilíbrio das nações. Eles não querem que ninguém se destaque muito. Paraguai mesmo aqui. Paraguai, a história é isso, é equilíbrio das nações. Paraguai estava com analfabetismo 0,
Tava prosperando pra caramba. Aí a Inglaterra botou uma pilha e falou, pô, Paraguai vai acabar com vocês, hein, tal. Começou a botar pilha contra e todo mundo foi pra cima pra amassar o Paraguai, tá? E até hoje eles têm um ressentimento disso aí, né? Forte. Então, o que me deixou mais, assim, preocupado foi que eu tive esse insight, né? Até um dos capítulos do meu livro, A Beira do Abismo, que é Sinto o cheiro de Projeto Manhattan 2.0. É o título do artigo. Ele deve ser... Deixa eu ver aqui. Os artigos são sempre de abril de um ano a abril do outro ano. Então, ele deve ser mais ou menos de... quase abril de 2022. Alguma coisa assim. Então, eu estava assistindo um podcast, que é o maior podcast do mundo, que é do Joe Rogan Experience, né? Que é apresentador lá do UFC também, né? Sim. E ele convidou já pela 4ª ou 5ª vez um matemático formado por Harvard, que é diretor do fundo Thiel Capital, do Peter Thiel, que era sócio do Elon Musk no PayPal, né? E ele foi lá para falar sobre o lado geopolítico da questão ufológica, ou alienígena. Foi um pouco que eu falei aí na palestra, né? Que foi um assunto muito legal. Interessante. Todo mundo comentou. Até você mesmo gravou um vídeo, né? Foi. Mas se você quiser saber mais, depois você assista a mensagem lá, a pregação. Valeu. Lá. Vai ser boa aquela palestra lá, gente. Valeu, com certeza. E aí, esse cara, você vê, eu escrevi o artigo final de 2021, início de 2022. Agora, no início de 2023, no Joe Rogan, e talvez em março, eu acho que foi esse episódio, ele falou isso. Eu acho que tem um projeto Manhattan novo acontecendo. Falei, caramba, eu tive esse mesmo insight um ano atrás. Sem estar nos Estados Unidos e sem estar no Vale do Silício e sem morar lá. Sim. Falei, cara, se eu senti isso, ele também sentiu, ele com muito mais conhecimento de causa, eu acho que está rolando. Que o cara não ia dar a cara para queimar assim. Ele fundamentou bem. Sim. Ele explicou bem ele deu 4 horas de podcast, deu uma aula de história de Segunda Guerra sensacional. Porque eu usei também eu peguei o que ele falou e encaixei mais peça que ele não encaixou, porque ele conta o contexto da invasão da Normandia, né, quando os Estados Unidos invadiram ali na França. E ele lembra que a gente chama aquilo de dia D, né? Isso. Ou desembarque na Normandia. Isso. Mas, na verdade, o nome dessa operação no meio militar chama Operação Fortitude. Né? Fortitude não. É que são 3 operações diferentes. Operação Fortitude. Não é Operação Fortitude, não. É outro nome. A Operação Fortitude, na verdade, ela foi uma operação para garantir o sucesso do dia D. Por quê? O que os Estados Unidos pensaram? Eles ficaram 1 ano preparando o desembarque na Normandia. E eles estudaram qual seria o melhor lugar para invadir a Europa, dominado pelos alemães. E o que eles fizeram? Vamos fazer os alemães acreditarem que nós vamos invadir a Europa pela Noruega, não pela Normandia, que aí vai levar todo mundo para lá. Tem um filme desse aí? Que foi feito? Eu acho que tem, gente cara. Que não existe, alguma coisa Deve assim ter que eles filme. forjaram? Eles pegaram o corpo do morador de rua, né? Encheram de documento. Isso. Tem um filme, filme? Na Netflix. Eu não vi o cara, filme. Animal filme. É isso aí. Eles montam todo o cenário da vida desse cara. Tem tanque de guerra. Eles fizeram tanque de guerra inflável. Isso, para os navio aviões inflável. Verem tudo isso achando que... Isso. Cara, legal esse filme. Se encaixa isso. Isso é desinformação, né? Eles estão induzindo os caras a achar que a invasão é por ali, né? Então, a Operação Fortitude, tiveram várias operações para desviar o foco. Teve a Fortitude Norte, que foi na Noruega, teve outra que foi no norte da África e tal, uma foi na Itália, mas esse leque todo chama Operação Guarda-Costas, Operação Bodyguard. Por que é a Operação Guarda-Costas? Porque é um projeto guarda-costa para proteger o desembarque na Normandia. Entendeu? A operação falsa protegeu a operação verdadeira. E aí o que esse cara levantou, eu não falei o nome dele, né? Eric Weinstein, ou Weinstein, que seria em alemão, né? Mas o americano fala Weinstein, né? Ele é descendente de ucraniano também. Ele falou o seguinte: existe uma hipótese de que essa história de alienígena seja uma operação guarda-costa para esconder uma outra coisa, o projeto Manhattan 2.0, entendeu? Uau. Conseguiu entender? Não sei se a galera entendeu. Uau. Esse negócio de alienígena é para esconder o projeto Manhattan 2.
Assim como esconderam o desembarque na Normandia fazendo a Operação Guarda-Costa, entendeu? Aí eu fui mais fundo nisso e fiz alguns artigos lá e vão sair em livros novos falando sobre isso. Então, eu acho que nós estamos nesse nível. Você está falando, né, para onde que o mundo vai. Sim, nós estamos nesse nível de tensão máxima para quem conhece, né, para quem entende. E eu me lembro do filme dos Vingadores, né? Acho que não sei se foi o Ultimato, né, que o Thanos ele encontra o Homem de Ferro lá, o Tony Stark, ele fala, Tony Stark, aí o Tony Stark fala, você me conhece? Você sabe quem eu sou? Aí ele fala assim, sim, eu também, como você, fui picado pela maldição do conhecimento. Porque conhecer muita coisa te gera uma angústia, né? Que você sabe tanta coisa que aí às vezes aí você pensar que é melhor não saber nada e não ficar com o cabelo branco. Mas algumas pessoas, acho que Deus fala, eu vou dar de conhecer para você alertar meu povo, né? Aí você vira meio que para-raio dos negócios, depois você distribui para os outros como alerta, né? Mas a diferença nossa é que a gente tem uma esperança, né? Temos uma esperança, claro, é o ponto, com certeza. Né? A gente vê todo esse cenário e fala assim, cara... Já estava escrito, né? Já estava escrito e a gente sabe como termina, né? Termina a gente bem. Só não sabe como que vai acontecer aqui, né? Mas a gente sabe que tem um time que vai ganhar, um time que vai perder. A importância é você passar para o time que vai ganhar. É isso aí, né? É isso aí. Jesus já ganhou e quem tiver com ele vai ganhar também. É isso né? aí. Então essa que é, como eu costumo dizer, Apocalipse não é o fim do mundo. Apocalipse é a vitória de Cristo sobre as forças do mal. É isso. Não vai ter mais lágrima, doença, choro, boleto para pagar. Isso aí. Vai ser maravilhoso. Então nós temos a esperança que nós seremos livres da grande provação que está para vir sobre o mundo. Sim. Então não é uma mensagem pessimista, é uma mensagem de esperança e salvação. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque o negócio vai ficar feio. Quem não quiser ver o cenário feio, firma com Jesus para dar linha na pipa aí na hora que passar o bonde das 6 aí. Escutar o trem vindo. O trem, a trombeta e correr lá correr para a rodoviária lá e pegar o ônibus. Deixa eu falar para ti, dentro de tudo isso que nós falamos, vamos aproveitar aqui. Qual é a mensagem que você passaria para o cara que está nos assistindo? Pô, escutei tudo isso, meu Deus. E agora? Projeto Manhattan 2.0, vai vir alienígena, não vai vir? O que vai acontecer? Para onde que a gente vai? Agora nós sabemos que você é escritor, é jornalista, é professor, mas também é pastor. Sim, claro. O que você, como pastor, diria para a turma que está escutando isso agora, trazer essa mensagem? Então, o que eu digo é o seguinte, o engano no mundo está grande demais. Não só espiritualmente, mas a própria inteligência artificial hoje, como a gente falou mais cedo, reproduz voz, vídeo e tal. Sim. Você muda o texto, muda um vídeo de um cara falando qualquer coisa. Então, a fronteira entre a realidade e a mentira está muito diluída agora, né? Então, para não ser enganado, você precisa estar em sintonia com a fonte, que é Deus. Porque Deus dá um dom chamado dom de discernimento de espírito, para você saber o que procede de Deus e o que não procede. Sem esse foco, vai ser difícil. Você está num mundo de propaganda, num mundo de ilusão, num cenário de uma grande peça de teatro. Para você tirar a cortina da peça e ver o que está por trás, igual no Mágico de Oz, né, quando ela derruba a cortina e vê que tem o coroa lá controlando a máquina. Para você tirar a cortina, você precisa estar ligado nessa fonte que é Deus. E Deus vai te dar o caminho para fugir disso tudo. E aí você, no primeiro passo, você vai pensar, que bom, vou fugir disso e vou levar minha família. Não, você vai chamar o máximo de pessoas que você puder também para esse caminho de escape, de salvação. Que Deus sempre deu para o seu povo, desde que quando abriu o Mar Vermelho, ou quando libertou o povo de tantas guerras e situações na época de Esther, em tantos momentos que Deus abriu um caminho de salvação onde não tinha. Ele vai abrir mais uma vez. Ou na época do dilúvio também. Né? Jesus falou que os últimos dias serão como os dias de Noé. Sim. Veio aquele dilúvio, mas tinha uma arca onde todo mundo que quisesse entrar poderia entrar. A porta da arca está aberta. Vamos entrar na arca e vamos sobreviver a isso tudo aí. Amém. 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 Daniel, quero te agradecer. Valeu. Tá? A conversa foi muito boa. Glória a Deus. Nós estamos aí encerrando, porque logo nós teremos o nosso culto às 6. Se você... Eu não vou poder passar o recado, mas vou passar depois. Né? Mas depois você vê o culto também, que daqui a pouquinho nós vamos ter. Amém. O pastor Daniel vai estar ministrando aqui, subimos na rede social também para você poder participar. Então não deixe de deixar o seu joinha, seu like, contribua com a gente, mande-se essa palavra, esse bate-papo para mais pessoas. Creio que vai edificar muito a vida de muita gente, a gente ter esse entendimento do que está por trás dos bastidores.
E já quero também dar o teu convite para você seguir o Daniel Lopes. Daniel, faz aí o teu jabá aí também. Valeu, pessoal. Então, meu canal principal é o YouTube, né? A gente tá, graças a Deus, mais de 1 milhão de inscritos lá. Então, Daniel Lopes com Z. Só você botar no Google, você vai ter meu canal no YouTube, Instagram. Então é só seguir lá nas redes. Eu faço de segunda a sexta lives ao meio-dia com assuntos assim de geopolítica, é bem legal. Sim. Porque tem interação também, que eu leio os comentários. Sim. Então quem quiser participar, são quase que aulas gratuitas que eu dou lá. 1 hora de aula gratuita para todo mundo, todo dia de segunda a sexta ali ao meio-dia no meu canal e no Instagram também. Então, quem quiser acompanhar, está o convite aí. Fora os conteúdos que você tem, né? As escolas que você dá ainda, os cursos e tal. A gente está criando um curso novo chamado Arca, né? Que tem tudo a ver com o final dos tempos. A Arca de Noé, dilúvio que está vindo, né? E a Arca será lançada em breve. Eu vou, nas lives e nos vídeos lá que eu publico todo dia no meu canal, eu aviso. Eu sempre solto vídeo, geralmente 6 da manhã, meio-dia tem uma live e 4 da tarde eu solto um terceiro vídeo, né? Então, no mínimo, 3 conteúdos por dia aí. Para todo mundo. Eu vou falar para você, na época da pandemia, cara, era muita loucura, né? Meu Deus do céu. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Ninguém entendeu. Meu Deus, e agora? Eu vou falar para você, eu pegava o teu vídeo, que eu sei que vocês faziam uma peneira, apanhado ali, né? Um apanhado já, falei, deixa eu pegar aqui, porque é mais tranquilo. Tá mais filtrado, né? Mais filtrado, mais pé no chão. Glória entendeu? A Deus, valeu. Mas muita gente, a gente viu ontem na igreja, quantas pessoas também seguem você aqui. E não deixe de seguir, é um conteúdo muito interessante, cara, muito relevante para aquilo que nós vivemos hoje. Eu estou fazendo aqui uma propaganda para ele, porque realmente tem sido abençoador para aqueles que o têm seguido. Amém? Valeu, obrigado. Danielzão, obrigado mais uma vez. Valeu. Deus abençoe sua vida. Um abraço. Queridão, Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus. Amém.